que nos une, o que nos move, o que nos faz dar esses passos e permitir que essas transformações ocorram. Eu coloquei ali 4 pontos, que é o que nós vamos trazer hoje aqui, de pontos-chave. Primeiro são as nossas crenças, o que nós acreditamos, o que nos faz ter convicções em comum, né? O que nos faz termos as mesmas crenças. Quais são as nossas missões? O que é a nossa missão? Onde queremos chegar? Né? E qual que é a nossa visão? Aquilo que nos dá uma projeção de futuro, né, do nosso alvo, dos nossos objetivos e, principalmente, os nossos valores, né? Ou seja, aquilo que nós não negociamos, aquilo que faz o alicerce das nossas relações e que nos faz com que possamos todos os dias acordarmos e termos aí então esse conjunto de conceitos, né, crenças, missão, visão e valores. E eu falo que no meu caso, especificamente uma busca por quê? Uma busca por mais saúde e por mais liberdade. Ou seja, a cada dia que passa eu quero ser mais saudável e mais livre. Passando por toda essa história, né, desses últimos setênios que eu já vivi até hoje, eu digo que esse último ano eu consegui encontrar ser mais saudável e ser mais livre. Isso tem um grande significado para mim. Eu faço aqui a homenagem, né, faltou a Liliana nessa foto aí, mas, né, a Cláudia, minha prima e irmã praticamente, que me trouxe aqui até esse grupo, e o Paulo e o Rui Miguel, que foram os grandes catalisadores dessa transformação. Lembrando que o nosso corpo tem o poder de se regenerar e nós podemos e devemos ativar esse potencial. Esse pequeno gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui é um gráfico muito importante. Eu vou ajudar aqueles que não têm muito costume. O gráfico da esquerda fala sobre o percentual da população que possui doenças crônicas. Então, chegando na década de 40, né, no momento ali que o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos apenas 7,5% da população portadora de alguma doença crônica. E nós vamos passando aqui por revoluções, década de 40, 60, 70, onde se industrializa muito, principalmente a alimentação. Década de 80 subindo, aí no início aqui dos anos 2020, dessa década que vivemos hoje, 60% da população, mais da metade, possui alguma doença crônica. E por que isso acontece? Principalmente porque o estilo de vida moderno mudou muito. O sedentarismo, a tecnologia, a alimentação, isso tudo tem transformado a nossa capacidade de sobrevivência. E nesse gráfico da direita, nós vemos então qual que é a distribuição dessas doenças crônicas de acordo com a faixa etária. Então vemos que aqui a partir dos 30 anos de idade, principalmente, algumas doenças como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, infarto, derrame, doenças pulmonares, ansiedade, começam a aumentar de maneira exponencial. E isso acontece em grande parte porque a capacidade do nosso corpo em tolerar o estresse oxidativo, os radicais livres, os fatores ambientais, sejam eles alimentares, sejam eles respiratórios, né? Muitas pessoas adoecem de doenças pulmonares. E uma informação que eu recebi hoje pela manhã, em alguns dos meus estudos aqui, foi que no ano de 2030, a maior causa de mortalidade no mundo vai ser pelo câncer. Então, isso tem aumentado muito. E grande parte dessas doenças que estão aqui nessa faixa etária, que é a partir dos 30, 40 anos, são de doenças que nós podemos prevenir. Então, eu quero hoje fazer esse convite para vocês, que nós possamos entender por que ao longo das últimas décadas essas doenças crônicas aumentaram e por que nas pessoas mais idosas essas doenças crônicas também aumentam. O mundo tem enfrentado desafios enormes na saúde. Essas doenças crônicas estão em ascensão e, principalmente, os tratamentos convencionais muitas vezes falham. Grande parte das vezes, os medicamentos eles estão apenas para tratar sintomas, não para evitar que essas doenças ocorram. As pessoas estão buscando soluções cada vez mais eficazes, mais seguras e mais naturais, uma vez que sabemos que grande parte dos tratamentos possuem efeitos colaterais, os quais nós não desejamos. As células estaminais são as células mães do nosso corpo, são capazes de transformar em qualquer tecido e reparar esses danos. Elas são, sim, a base da nossa saúde e da regeneração. Nosso corpo nasce com um estoque incrível de células estaminais, mas a sua capacidade de regenerar
diminui drasticamente após os 30 anos. A ciência nos mostra que nós podemos reativá-las com algumas estratégias específicas. Com o passar dos anos, a capacidade dessas células estaminais se dividirem, diferenciarem e reparar o tecido diminui. E os impactos dessa perda dessa capacidade são maior risco de doenças crônicas, a redução da nossa capacidade de cicatrização e regeneração e a incidência crescente de doenças também musculoesqueléticas. Mas se eu dissesse para vocês que nós pudéssemos reverter esse declínio ativando as células estaminais de uma forma natural, o envelhecimento das células-tronco está associado a disfunções metabólicas e uma maior incidência de doenças crônicas. Eu quero apresentar para vocês hoje este grande pesquisador, que foi o Dr. Laurent Picard. Ele nasceu em 1938 e faleceu agora há 2 anos atrás. E ele passou a sua infância em uma fazenda leiteira. Aos 18 anos de idade, ele vende todos os seus pertences, que eram livros, e alista-se no exército. No exército americano, ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia que levou ao GPS. Ele era um engenheiro. E lá, depois do exército, ele se forma como bacharel em Química e Matemática, faz um mestrado, depois um doutorado, e em 1964 ele começa seus estudos sobre a aterosclerose, mostrando então que uma doença que era desconhecida, que era a hipertensão arterial, ela era causada pela fibrose da parede dos vasos sanguíneos. Um ano depois ele descobre uma substância que estava no plasma do sangue e que essa substância era capaz de impedir a fibrose. Alguns anos depois, ele isola essa substância que é chamada, então, de tripeptídeo de cobre, glicina, histidina e lisina, GHK, ligado com cobre, e mais 11 anos depois ele descobre os efeitos regenerativos do GHK-CO. O Dr. Picard tem mais de 111 estudos científicos publicados, 111 foram os que eu consegui levantar, grande parte deles em um livro que eu trago na minha cabeceira todos os dias, que fala sobre esse peptídeo de cobre e a capacidade de regeneração. Essa daqui é a molécula que o Dr. Picard isolou, e os estudos que foram feitos na Universidade da Califórnia de São Francisco mostrou que os jovens têm 2,5 vezes mais desse peptídeo. Foram feitos estudos com a dosagem sanguínea em estudante de medicina, que mostrou que tinha em média 200 nanogramas por mililitro, em torno dos 20, 25 anos, e também foi coletado o sangue dos professores da Faculdade de Medicina, em torno dos 60 anos de idade, e mostrava que esse índice caía para 80 apenas, ou seja, menos da metade. E os mecanismos comprovados são diversos, né? Podemos falar sobre a estimulação das células-tronco, a expressão genética, efeitos anti-inflamatórios, o aumento da produção do colágeno, alguns efeitos antioxidantes têm sido demonstrados, alguns efeitos anticancerígenos também têm sido demonstrados, um aumento da capacidade de reparação de tecidos como a pele, o cabelo, os ossos, o fígado, o sistema nervoso, o intestino, pulmões e diversos outros benefícios comprovados da relação entre esse peptídeo e as células estaminais. Eu convido vocês também a conhecerem esse cidadão. Não parece, mas o indivíduo da foto à esquerda é o mesmo do indivíduo na foto à direita, e na foto à esquerda é alguns anos antes da foto à direita. Então, Brian Johnson é um bilionário norte-americano, hoje está com 47 para 48 anos. Ele se formou em 2003 na Universidade de Brigham, depois ele fez um MBA, e aí ele fundou uma empresa de pagamentos que foi vendida à PayPal, e aí ele sim se tornou um bilionário. E alguns anos atrás ele começou um protocolo chamado de Blueprint. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Se você assistiu o documentário dele no Netflix, você vai ver que ele utiliza um dispositivo chamado fotobiomodulação, que é a exposição à luz vermelha e infravermelha. Foi lançado agora, no dia 1º de janeiro, um documentário na Netflix. Só que o Brian Johnson ele está utilizando recursos em um protocolo que tem 111 etapas diárias. Ele virou praticamente um refém desse protocolo de rejuvenescimento. Isso é muito bom para nós que somos cientistas, porque comprova a capacidade da fotobiomodulação, da suplementação, da atividade física para retardar e reverter o envelhecimento. Só que isso tem um custo, porque para o Brian Johnson custa $2 milhões por ano. Né? Então, é uma abordagem que é interessante, mas ela é inviável para a maioria das pessoas. O que nós podemos aprender com o Brian Johnson? A tirar desses conhecimentos que ele tem promovido estratégias que são mais simples
e que tem um impacto profundo nessa capacidade de rejuvenescimento e de ativação das células estaminais. Então, uma alimentação balanceada, rica em antioxidantes, sem ultraprocessados, um sono reparador, exercício físico regular, que estimula as células estaminais e reduz a inflamação do corpo, e as tecnologias da fotobiomodulação. Nós temos diversos trabalhos que mostram que se fizermos isso com alimentação balanceada, um sono reparador, atividade física regular e a fotobiomodulação, nós conseguimos estimular a capacidade das nossas células estaminais e melhorar a nossa saúde metabólica. O que nós estamos construindo, então, não é apenas um negócio, é uma nova forma de olharmos para a nossa saúde, para o nosso futuro e devolvermos a liberdade, a mobilidade e a esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. O que eu quero convidar, então, hoje, nesse dia, para nós possamos fazer para nós, para os nossos familiares e para os nossos semelhantes? Adotarmos estratégias saudáveis no dia a dia, explorar as terapias regenerativas mais acessíveis. Nós não precisamos ter 111 etapas ou investirmos 2 milhões de dólares por ano, até porque nem todos temos acesso a esses recursos financeiros e de tempo, mas principalmente compartilharmos os conhecimentos que temos acesso para que possamos transformar vidas. A regeneração é muito mais que a ciência, é a promessa de uma vida com mais saúde e com mais liberdade. Acho que esse era o meu recado hoje para vocês. Quero agradecer mais uma vez aqui o